Oi, pessoal. Esperando a minha amiga Ornella entrar. Oi, pessoal. Esperando aqui a minha amiga Ornella entrar pela Escola da Aura. E aí a gente vai começar. Sophie, chama sua mãe, Sophie. Avisa que eu já tô aqui, esperando ela, nesse vazio. Vamos esperar aqui a Ornella pra gente. Então, enquanto a Ornella não chega, né, o tema de hoje que a gente vai conversar um pouquinho aqui tem a ver com as crianças, né? Crianças e adolescentes. Vai ficar gravado assim. A gente no final vai gravar, tô só esperando a Ornella entrar pra gente poder começar juntas. E a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, né? Daquilo que as crianças têm para ensinar pra gente. Entrou Ornella. Deixa eu convidar aqui a Ornella. Tá chegando. Vamos lá, Orne. Gente, e estas coisas tecnológicas. Oi, amor. Oi, amores. Olá. Tudo bem? Tudo super bem. Eu estava no Instagram há meia hora, viu? Só que no computador. Então, pessoal, essa é a Ai, Ornella. A gente se conheceu, né, para contextualizar um pouquinho aqui. A gente se conheceu aqui em Piracanga, nessa Ecovila, né? Quem está aqui no Instagram de Piracanga deve ter já, né, pesquisado um pouquinho sobre Piracanga. E a gente se conheceu aqui, né, nessa terra baiana, sagrada. A Ornella tem 4 filhos, né? Então, o nosso contato começou desde o início pela escola, né? Eu sou diretora pedagógica da escola Inquiri, então já estou na escola há alguns anos. E a gente se conheceu nesses papéis, né, Orne? A Orne também foi imaginem, gente. educadora, a Orne também foi educadora da escola. Temos uma trajetória aí boa, né, Orne? Para compartilhar. E aí, É, esse é um bate-papo, né, Orne? A gente quer falar um pouquinho daquilo que a gente já percebeu, já descobriu, já entendeu, né? Assim, mais de uma forma mais livre, talvez, né? Bem um bate-papo entre amigas que vão contar um pouquinho da sua experiência, né? Com as crianças e com os adolescentes. Quer se apresentar opa, mais, Orne? eu vou me apresentar. Estou só ajeitando aqui um pouquinho. Então, gente, como vocês sabem, eu sou mãe, mas eu não sou tecnológica, tá? Eu sou uma mãe que, né, eu sou mãe, sou professora. É, eu sou formada como professora de escola, gente. Assim, eu estudei licenciatura em genética e bioquímica, eu sempre fui um ratinho de biblioteca, né? E eu, durante minha formação como licenciada em genética e bioquímica, tive minha primeira filha. Aí foi uma escolha, né? Ou você vira cientista ou você leva a ciência na prática, viu? Aí, Muito bom. aí foi uma sucessão de escolhas mesmo, né? E aí a gente formamos uma família com o Francisco, temos 4 filhos. Hoje são todos adolescentes. Então tem um bocado ali de vivência, né? Tenho a Sophie com 17, o outro com 16, o outro com 14, e o Felipe, né? Tem a Sophie, o Franco, você e o Felipe com 12. Então, 12, quase 13. Então, assim, vivências
de mãe, de professora, de estar lidando também com filho próprio e filho que não é próprio, né? Mas que no final das contas, como professora, ter esse olhar duplo, né? Quando você é mãe do filho, e às vezes, muitas vezes, eu era professora dos meus próprios filhos, nas escolas onde Uhum. eu ensinava. Então, minha mãe é professora de escola, minha sogra é professora de escola, eu já venho de duas gerações de professores, uma das minhas irmãs professora, enfim, a gente sempre nesse patamar da educação e, Uhum. e com marcas, né, com marcas em relação com a educação que me fizeram replantear, sabe, que educação eu queria dar para meus filhos. Qual ponto, qual ponto é que eu queria tocar enquanto eu criava eles, né? Quais pontos eu realmente queria influenciar e quais pontos eu precisava aprender a deixar eles serem eles, né? Uhum. Então, para mim, a live de hoje me tocou num ponto assim incrivelmente forte quando a gente planteou este tema, né? Porque normalmente o adulto ele perdeu o vínculo com a própria criança dele, né? O adulto esqueceu que ele foi criança. Tem que se ajeitar, tem que dar uma forma para dar conta no mundo assim. E quando a gente perde o nosso olhar, como a gente sentia de criança, o que a gente queria, que sonhos a gente tinha, o que a gente sentia do mundo, o que a gente concebia do adulto que estava junto com a gente meio que descola em como a gente olha nossos próprios filhos ou as Uhum. crianças que estão na nossa volta, né? Porque, bom, Uhum. fica longe mesmo. Então, eu Com hoje certeza. Pois, hoje eu desenvolvo minha tarefa como terapeuta, né? Eu trabalho para a Escola da Aura. A Escola da Aura sou eu e a escola é eu, né? Porque como é uma amalgama, já que não se sabe onde que começa uma coisa, onde termina a outra. E eu estou aqui, na verdade, para inspirar vocês em alguma coisa, né? Porque eu não tenho todas as respostas, gente. Eu acho que eu vou ter a resposta quando eu tiver 99 anos, uma coisa assim. Aí eu conto Aí para você vai vocês uma descobrir, coisa. aí, Ona, você vai descobrir que a resposta é não ter resposta. E aí ferrou Total. com Aí eu vou falar, 99 ai, anos. vive, meu filho, tá bem, vive. Vai vivendo aí a vidinha, né? Pois, É isso. é Foi isso. bom te ouvir, Orne, que eu pensei numa coisa aqui, que você foi falando das suas escolhas, né? Porque também nada mais é do que escolhas que a gente vai fazendo diariamente, né? De como a gente quer educar. E são frações de momentos, né? De segundos que vão fazendo a diferença, né? Quando a gente, por exemplo, é tomado por uma emoção muito forte, a gente escolhe reprimir a criança, né? Ao invés de respeitar, é tudo muito rápido, né? E ali a gente faz escolhas, né? E eu vejo que tem uma escolha que também é, né, ao mesmo tempo, eu quero ensinar meu filho a saber se virar no mundo. Então tem muito uma visão dessa escola que a gente tem hoje, que é endurecer a criança, endurecer, e esse endurecimento também é de um sentimento, endurecer para não sentir, né? Então a gente acaba reproduzindo isso nas escolas, né? Então a criança ela acaba não tendo muito para onde direcionar aquilo que ela tá vivendo, né? Que ela acaba entrando nesse endurecimento para esconder o sentimento, para esconder o que está por trás daquilo. E, ao mesmo tempo, a gente escolhe, né, ou participar desse endurecimento ou permitir essa autenticidade desse ser, né? E, ao mesmo tempo, às vezes a gente vai conseguir permitir que ele se sinta livre para poder ser quem é, para poder se expressar, e tem também esse lugar, tá, mas e aí? Como é que eu vou ajudar ele a dar conta do mundo? Porque o mundo não é o mundo da mãe, né? O mundo não é o mundo do pai, não é o mundo da casa, né? Só. É o mundo, né? E aí existe também na educação uma preocupação de como é que faz essa preparação, né? Então, que não é endurecer muito, mas também não amolecer, é bastante dual ao mesmo tempo, né? O que você acha?
Olha, Karina, quando você tocou aí o ponto do endurecimento, né, que os pais, o sistema, os Uhum, educadores, eu sou educadora, eu sou parte do sistema, ou era pelo menos, agora estou criando outro, e eu sou mãe. Então me uhum, toca assim, e uma mãe assim que sempre procurou, gente, que eu posso, como que eu posso preparar eles para o mundo, sabe? Então, isso para mim, esse endurecimento, ele está baseado numa ilusão tão grande, gente. uhum, Sabem por quê? Porque é incrível, porque dentro da nossa cabeça adulta, que a gente herdou, e que a su vez os uhum, nossos pais herdaram, né, é um programa muito forte dos pais fazerem o melhor para as crianças, para eles conseguirem sobreviver ao mundo. Então, imaginem quais são os vazamentos para isso. A uhum, gente, pais, endurecemos a criança para ele dar uhum, conta de um mundo, uhum, compreende? O que quer dizer isso? Que inconscientemente a gente está ensinando a criança primeiro a aguentar, né? uhum. Primeiro Muito bom. desdobramento primeiro desdobramento desse aguentar, né? Desse endurecer. O que significa? Vou colocar uma casca, Aguenta que é duro. Aguenta aqui, né? aguenta que é duro, tu tem que Rapadura aguentar, tem que é, segurar. é doce, mas é dura, né? É duro. Putz, esse é um programa, gente, autossabotante. A gente vai criando loopings na nossa vida depois para dar conta, demonstrar que a Uhum, gente consegue. Tá? Então, é uma coisa muito maluca, porque a gente vai uhum, programando nossos filhos a pensar que qualquer coisa que eles vão tentar é difícil, é duro, não dá. Então, é muito incrível isso. Além do uhum, mais, o segundo desdobramento que eu vejo desse endurecimento é que a uhum, criança, ela é deletada, né? Toda, que é uma criança? É uma uhum, bola de uhum, criatividade. uhum, É uma bola de energia criativa, de movimento, de que todo é fluxo, de que todo uhum, pode mudar a qualquer segundo, porque ela está consciente de que cada 4 segundos a gente escolhe, faz uma escolha, sabe? Essa é nossa natureza como pessoa, né? Então é incrível porque quando a gente fala aguenta, tu tem que endurecer porque a vida é dura, a gente está criando um segundo desdobramento que é você tem que aceitar aquilo é uhum, duro e você não vai poder mudar nunca o jeito que uhum, é. Então a uhum. gente nesse endurecimento, nesse vai lá, aguenta, né? Já temos duas mentiras, gente, são duas E a gente mentiras. corta as asas, né, Orne? Te complementando aqui, é um processo muito cruel, se eu posso usar essa palavra, mas é uma palavra um pouco forte, mas é um processo cruel, né, nosso, assim, porque também a gente sofreu essa crueldade, né? Então a gente acaba reproduzindo isso, não por mal, não por não amar, né? Que isso é muito importante a gente deixar claro para que as mães aqui com a gente não comecem, né? A gente se auto castigar, né? Se Bonito, sentir claro, culpada. não, ai, não, meu Deus, né? Não, sim, a Mas, gente faz cagada assim, gente. Mas a gente faz essa cagada porque a gente não sabe. Olha, se eu pudesse nomear as cagadas que eu fiz, que ainda eu faço com meus filhos, olha, gente, assim, e com essa mil vezes mais. liberdade, né, Orne? Eu gosto muito disso em você, assim, você fala das cagadas assim com uma liberdade de ser, né, autêntica. Isso é muito bom, né? Importante isso, chegar nesse ponto, né? Olha, na Bahia eu aprendi um ditado da Eliane, que se ela está me ouvindo, ela vai saber, né? Ela me falou, aceita que dói menos, entendeu? É muito incrível. O baiano tem isso, né? Eu peguei Uhum, isso para o resto da minha vida. E foi assim uma coisa que a mim me bateu mesmo. De, aceita que dói menos. Eu fui ensinada, gente, a ser uma geisha. Né? O sistema uhum, educativo
que a gente, como vocês viram, eu não sou brasileira de nascimento, eu sou brasileira de adoção, tá? Agora portuguesa, eu moro nas Ilhas Açores, mas na Argentina, quando eu nasci há 40 anos, tinha muito forte essa coisa de que a mulher tinha que ser uma pessoa que desse conta de tudo com um sorriso no rosto, sabe? Uau, Você muito pode, forte, né? né? Oh, poxa Muita vida, Karina. opressão, né, Orne? Muita opressão, Oh, muita caixa, né? um perfeccionismo, gente, que assim, eu tinha que ser perfeita. Porque o que é aquilo que entra na criança nesse lugar? E eu acho que quando eu falo isso, vários de vocês, né? Tipo, oi, meu Deus, está falando para mim. Claro, gente, porque a gente foi ensinado a aguentar e, além do mais, em nome da gente ser perfeito. Porque se a gente não era perfeita, a gente não ia ser escolhida, a gente não ia ter marido, como se o marido fosse uma garantia de alguma coisa, né? Mas vamos lá. Eu tenho um marido de 18 anos, gente, depois de 50 furacões. Mas imagina como é que a educação vai, né? E voltando assim, esse tema para o nosso tema de hoje, gente, por que a gente está falando tudo isso? Porque nossas crianças, hoje, elas contam com uma abertura a nível mundial, como a gente viveu, pelo menos eu que tenho 40 anos, eu nasci sem celular, sem telemóvel, sem nenhum, né? Os nossos telefones eram aqueles pretos ou pesados, sabe, de baquelita, que né, tinha que discar assim com o dedo, entendeu? Eu me lembro, tinha 3 anos, usava esse. Aí, a minha geração passou desses telefones a celular que eu estou lá conectado com o Japão, se eu quero, entendeu? O que acontece com isso? Se a gente olha para a tecnologia, a gente pode ver como o mundo da gente se expandiu. Essa expansão da informação atinge nossos filhos. 100%. Okay? Imagina nossos avós, que na época deles não tinha nem TV. Tá? Estava começando a TV, né? Então, durante um curto período de tempo, em 3 gerações, a expansão da informação foi muito grande. Então, isso o que faz? Que faz? Que nossos filhos já tenham uma liberdade diferente, porque manejam uma informação diferente. Eles vêm, chegam na gente já super evoluídos comparado com a gente. É mais óbvia a evolução de pais para o filho, entendeu? Então, quando a gente foi programado para seguir um script, né? A gente foi programado para seguir certinho uma receita. Faz isso aí, porque se você faz uma garantia de uma coisa. E, além da expansão, né, que a gente está vivendo com a comunicação na nossa geração e que atinge nossos filhos, a gente hoje, quarentena, gente, o que estamos vivendo? Um processo de contração muito forte. Tá contraindo tudo, sabe? É uma pressão que está contraindo todos os sistemas para ver o que fica nessa pressão, né? É como se a gente fosse. Eu penso assim, eu fiz uma leitura para mim, eu vi assim uma imagem simbólica de um vulcão, né? Quando o vulcão está na máxima expressão, ele está criando aí todas as pedras, os vapores e tal, e daí que surge o diamante. Mas para surgir um diamante, gente, tem que ir uma baita de uma pressão, viu? Pedra que racha aqui, pedra que vapor que sai por aqui, entendeu? E a humanidade está num vulcão, né? Este coronavírus, como eu falo, né? Este coronavírus trouxe essa pressão, né? Para ver o que está acontecendo com a gente, de verdade. E aí a gente vai nas nossas crianças. A gente agora tem tempo disponível para ver para eles. Então, o que acontece quando a gente vê nossas crianças, Karina?
você que viu estes dias? Porque você é educadora, né? Eu vejo muito, Orne, você falando que quando a gente vai voltando para essa criança né, que habita todos nós, a gente vai voltando para a essência, né? A gente volta para aquilo que tem de mais puro, né, dentro da gente, né? Eu vejo a criança como você falou um pouco de energia, né? Essa energia está muito fluida nela. Tem um fluxo de energia correndo o tempo inteiro, né? Você vê uma criança, ela vai se expressando de uma forma muito livre, muito aberta, né? E eu sinto que um dos nossos papéis, assim como adultos, mães, pais, né, enfim, educadores, é dar conta de sustentar, é dar conta da gente conseguir sustentar essa beleza que tem na infância, sabe? Esse olhar. E não é uma tarefa fácil, né? Se fosse fácil, muitos de nós adultos, a gente estava ainda muito conectado com a nossa essência. Não é tanto que a gente vê, né? A gente se vê muito confuso, se sentindo muito perdido, muitas vezes com pouca energia, né? Cansados. A criança ela não fica cansada, né? Então, no nosso desenho humano original, a criança ela tá vibrante, é criatividade, é expansão, né? E a gente hoje se sente muito acuado, né, de ser quem a gente é, de poder expressar, porque a gente também foi sendo muito podado, né? A gente foi sendo muito, as nossas arestas foram sendo podadas, a gente foi sofrendo esse processo socialmente, eu digo pela escola, família, né? A gente recebeu essa informação de fora, né? E a gente tentou, como a Ornella falou no começo da live, sobreviver a isso, tentou criar uma estratégia, né, para esses cortes que a gente foi sofrendo, e vem do perfeccionismo, né? Esse perfeccionismo que a Orne falou no começo é exatamente uma estratégia para não entrar em contato, né, com aqueles incômodos de ter sido considerada, né, desencaixada, é, incapaz, né? Assim, podemos pensar em muitas coisas, inferior. Então, a gente foi criando esse complexo, né, desse perfeccionismo para poder fingir que a gente é alguma coisa, né? E, na verdade, esse perfeccionismo, ele não deixa a gente relaxar, né? Que é isso que eu vejo acontecendo muito hoje, assim. Vejo muitas mães que vêm falar comigo, assim, de não consigo relaxar. E aí, se você, mãe, pai, educador, não consegue relaxar, a criança não vai conseguir relaxar. Ela vai estar tensa o tempo inteiro, né? Porque ela está ali entendendo que o meu modelo de ser está em busca desse perfeccionismo. Então, peraí, eu também, né? Eu também me identifico com aquilo que eu vejo fora. É um grande processo de identificação, né? Da nossa transformação para adultos. A gente se identifica com aquilo que a gente tem como modelo, né? É natural isso. E eu vejo que aí as crianças ficam muito estressadas. Não dá para relaxar, não tem espaço para eu Sim. poder transbordar minha autenticidade, porque tem esse grande complexo de ser perfeito, de ser perfeita. E é muito doido, que essa é uma palavra boa, porque simplesmente a gente sabe que não existe isso, mas a gente inconscientemente está o tempo inteiro buscando isso, e cada um no seu padrão, cada um encaixotado na sua própria caixinha, né? Que tem a ver com a caixinha da imagem que você viu, né? Cada família é de um jeito, tem um padrão de ser perfeita. A Orne, você trouxe a história da geisha, né? Tá falando isso, né? 40, né? Quando você nasceu, a história era ser geisha, é fazer tudo e ainda com um sorriso, né? E a gente carrega É, esses personagens, são personagens não, que então, compõem a nossa história. Fala, era Orne. uma loucura, né? Porque a gente tinha que ser boa na artística, né? Que a gente dava arte quando éramos criança. Tinha que ser boa na matemática, boa em leitura, boa em língua, boa na artística, boa para tocar um instrumento musical, tá? Tu tinha que tocar um instrumento musical, né? Eu aprendi piano, né? Assim, Uau. que, quebrei a música dentro de mim porque era um sistema assim opressivo dentro de dar conta Uhum. de mostrar que tu eras suficientemente inteligente também.
Porque se tu nascia mulher latina numa sociedade machista, também tinha que ser demonstrar que tu era inteligente, sabe? Porque isso era uma Uhum. forma da gente dar conta, né, de tudo isso. Então, aí no meio de tudo isso, quando você falava, Karina, onde que fica? A minha pergunta para vocês hoje, e a Karina com certeza vai trazer outras, é aonde que fica você quando você olha para uma criança? Quem Uhum. que é você que está olhando para uma criança? Sabe? Não Uhum. importa se essa criança não é teu filho. Vamos supor que você não tem filho. Tá, mas você Uhum. se vincula com alguma criança? Ou você é Uhum. das pessoas que nem tem a oportunidade de se vincular com essa essência no movimento, Uhum. sabe? Porque a gente vai criando as nossas oportunidades, né? E aí, então, quando você está na frente daquele bichinho que ninguém entende, né? Que é uma criança, que ele se Que é movimenta para quê? desconfortável, né? Para quem não está acostumado, é desconfortável, né? É desconfortável ver Muito. tanta autenticidade, né? Se a gente sofreu tanto, né? Um pouco da fala que eu tive, assim, se a gente sofreu tantas podas, né? É quase É, e injusto, eu, né? A gente tem uma eu sensação vou, um eu pouco vou, injusto. total, e eu vou dar uma dica para vocês. O tanto que você acha a criança insuportável, é o tanto que não deixaram você ser criança. Olha aí, Exato. tô Olha a dizendo, dica, olha a dica. Se você acha tô dizendo. insuportável, você não pôde, né? É isso, Orne. Vale essa observação, né? A gente aqui nada é papum, né, Orne? A gente sabe que tem sempre uma complexidade, mas é uma dica, né, para poder olhar. É uma dica, porque a gente tem uma hora para que vocês compreendam que a criança que você tem dentro, ela tem direito de se expressar, É sabe? isso. Você que é criança, ela tem direito, ela vive ali dentro, ela está dentro de você. E ela está querendo colo, ela está querendo chocolate, ela quer um sorvete, gelato, sei lá como você queira, se é português ou brasileiro. Ela quer um carinho, sabe? E esse carinho, gente, por mais que vocês mulheres procurem esse carinho num surfista mega sarado lá na praia, a gente não vai preencher. Preenche só 5 minutos, sabe? O No buraco é mais momento que você. embaixo, né, Orne? Puxa vida, gente! Sabe por quê? Porque a criança que você tem lá dentro, ela precisa de coisas que para você sejam verdadeiras. E Uhum. como que a gente vai preencher aquilo que é verdadeiro se a gente não sabe nem por onde começar? Ainda por cima, né? Aí a gente tem filhos. Olha, tudo que eu falo para vocês é porque eu já experimentei, tá bom? Tipo, eu só para vocês saberem. Eu não estou falando de livrinho, tá? Eu falo porque eu passei. E aí, não, meu marido é muito gato, gente. É assim, né? Mas aí, o que acontece? O que vai ali dentro? A gente fica longe da nossa essência. E como a gente fica longe, a gente não consegue se ligar com a essência da criança que está viva ainda. Tá? Eu já Uhum. vivi em países onde os adultos abafam tanto as crianças que crianças de 5 anos não brincam mais. Sim, Só só se adaptam a agradar um adulto. Compreende? sim. Isso, gente, eu vi no olho de uma criança de 7 anos uma dor tão profunda que depois eu só vi nos adultos. Sociedades que são cinzas, sabem? Uhum. Adaptados a não pensar, não se questionar, tá? Por quê? Porque não podem experimentar. E aí vem a outra dica. Dica número 2. Gente, estamos dando muita coisa de graça, Karina, aqui. Aproveita, gente, que a Renata tá dando várias dicas. Dica número 2. Vai, Você, Orne. você, você tem vontade de experimentar coisas novas? Ou você já está de boas?
Você deixa a sua criança ficar aí no cantinho, guardadinha, nesse lugar assim, bem seguro, sabe? Segurinho mesmo, Uhum, não, tu vem aqui, não mexa nenhuma coisa dentro do que está dentro do controle, porque se mexer, ai, sai de novo a criança. E a criança uhum. quebra o prato, quebra o copo, joga fora, ela quer ar livre, ela quer liberdade, né? Porque, Ela gente, não traz tem outra, isso, né? ela traz. E eu acho Ela que, traz, complementando, Orne, o que você falou, se você me permite, eu vejo que a claro, criança traz muito esse refletir, né? Essa reflexão, né? Porque a gente tem essa tendência a entrar num certo automático mesmo, né? Esse tal piloto automático com a vida, né? E a criança, ela o tempo inteiro tira a gente desse lugar, né? Desse lugar, como o Ronaldo estava falando, né? Um lugar controlado, né? Um lugar seguro. Ela vem assim escancarando, né? Escancarando, mostrando as entranhas, né? Aquela coisa assim que vem muito para fora, que traz pra gente, né? Essa possibilidade de amadurecer. Traz também essas dores de amadurecimento, né? Porque fica tudo muito visível, muito sentido, né? Então a gente, para poder lidar com aquilo que está acontecendo com a criança, também abre esse caminho para a gente mesmo sentir, para a gente mesmo conectar com aquilo que ficou lá atrás da gente, né? Então a gente tem essa oportunidade, eu sinto que é uma oportunidade de resgatar a nossa própria vida. Eu acho que as crianças abrem isso. Por isso que quem trabalha com criança parece rejuvenescido, eu vejo assim muito. Quem está trabalhando com criança e conectado, né? Tem aquele riso, tem aquela leveza que eu sinto que tem muito a ver com essa essência da infância e que está sempre em transformação, né? Eu vejo que está sempre mudando, transformando, é. né, Orne? Isso, isso se você se conecta, né? É, Porque senão, se faz o dever de casa, né? Se faz o dever de casa. E nem sempre a não. gente faz também, né, Orne? Para as pessoas também não acharem que a gente está, né, assim, falando muito real. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não dá conta, né? A gente não. Sim, É sim. porque é difícil, são temas, às vezes, que são complexos, né, da nossa própria história. Que a criança está É ali difícil. revelando para a gente naquele momento. E faz É parte a gente difícil. também não dar conta, né? Porque se eu estou Sim. ensinando ela a aprender com a vida, né? E aprender não tem a ver com nada com acertar, tem tudo a ver com errar, para a gente poder aprender, eu não posso me mostrar ou forte, a que é consciente, a que sabe tudo. Então a criança ela não vai ter espaço para ela se vulnerabilizar, né? Porque se eu estou sendo esse exemplo de que sabe tudo, dá conta de tudo, eu estou mostrando esse exemplo de humanidade. E não é verdade, né? Eu vejo Sim, muitas mães, às vezes, total. não, eu choro escondida, não, eu vou ali, eu não mostro para a criança o que eu tô. Mas o que elas mais anseiam é a palavra que é dita conectada com a verdade, e não com a verdade espiritual. Não é sobre isso que eu estou falando. É a verdade daquilo que eu sou hoje, aquilo que eu estou podendo hoje. A criança anseia por isso, ela precisa, para um desenvolvimento sadio dela, ouvir do adulto, aquilo que de fato é. E não uma viagem, e não uma falsa impressão da realidade. Por quê? Porque ela está sentindo ali tudo, ela está vendo tudo, né, Orne? Eles têm essa sensibilidade. Então, você É que, além nomear do o que não mais, é, ela sabe. além, Ela vai entender, então, ela que. sabe. Fala, Não, e fala, também, Orne. tipo, quando você fala isso, né? É incrível, porque, gente, eu assim, eu tava muitas vezes na minha vida, na história da minha vida, né? Eu fui mãe com 21 anos, gente, assim. Imaginem a ideia que eu tinha de ser mãe, né? Meu marido tinha 21 anos. Imagina, não vamos nem falar, não vamos entrar nesses detalhes. Mas sabem quando eu olho para trás, além das coisas muito erradas que eu fiz, o que eu sempre fiz de bom com eles é contar para eles que eu não dava conta.
porque eu olhava nos olhos deles. Quem conhece meus filhos vão me entender. Eu não conseguia mentir para eles que eu estava. Eu falava, não, 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 a mãe tá bem, sabe? E eles olham para você assim, tipo, né? Aham, tu tá bem, tá bom. Tu quer uma água, né? Primeira coisa, né? Tu quer uma água? Tipo, eu sei que tu quer. E eu sentia vergonha de mentir para eles. Então, assim, eu vi na pele que você, que você, por mais que você fale uma coisa para o filho, se não é a verdade do teu coração, ele sabe que você está mentindo. Porque a gente, e olha, a terceira dica, vou dar a terceira dica, gente, estou dando muita coisa de graça. A terceira dica que eu vou dar para você. A gente não educa com a palavra, a gente educa com os fatos, porque os fatos têm um halo ao redor da gente. Sabe? A gente movimenta o mundo com esses fatos. Talvez, inclusive, olha o que eu vou falar para vocês. Isto que a gente está fazendo aqui com a Karina, com a minha amiga Karina, que eu amo de paixão, vocês vão sentir no coração muito mais do que as palavras que vocês conseguem compreender. Mas eu sei que a vibração que a gente está trazendo para vocês, de duas pessoas que estão realmente comprometidas com olhar para as crianças, e não somente as próprias, sino as crianças que estão ao nosso redor. Eu cuido da criança ferida dos adultos, gente. Sabe? Esse é meu trabalho. Então, assim como vocês estão sentindo que a nossa energia está entrando de um jeito que talvez você não consiga sentir, assim é com os filhos. E as crianças que estão ao redor de um adulto sentem que a vida vai sendo traduzida para eles. Sim. Não importa muito as bonitas palavras que você fale, se depois essas palavras não são a tua verdade, não estão coerentes, pois... E aí, Orne, complementando isso, as crianças, elas têm direito à verdade, né? Eu vejo que muitas vezes a gente, por exemplo, né, processos de separação de pai e mãe, ou questões um pouco mais difíceis na família, eu vejo que a gente muitas vezes oculta das crianças, mas é muito mais pela gente do que por elas. Eu sinto que a gente não consegue dar conta, né? E aí tá tudo bem também, né? Não é agora assim, não, então agora eu tô ouvindo elas, eu tenho que dar conta de tudo, tá tudo bem. Só que eu sinto que as coisas, elas precisam, em cada uma, para a sua caixinha, no sentido de que, caramba, eu não tô falando, eu sei que ela tem direito a saber a verdade, eu sei que ela tem direito a entender, ou de nem entender, mas pelo menos ouvir de mim o que que é, né? E que passa pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, claro, né? Tem a minha subjetividade ali, mas que ela tem direito a isso, né? Ou, não, eu não vou falar porque eu não dou conta. Porque talvez eu não queira, porque eu ainda quero alimentar alguma coisa negativa ali naquela relação com o pai. Ah, porque eu ainda, né, eu tô chateada, então eu não consigo dar conta. Mas aí são coisas diferentes, né? Eu sinto que no processo de educar, a gente aprende muito também com a humildade, né, Orne? Assim, a gente vai tomando várias rasteiras do nosso ego, como você falou no começo, né? Que quer controlar, né? Que quer doutrinar a criança, que quer forçar alguma coisa que tem a ver muito mais comigo do que com a criança, né? Então a gente vai, assim, tentando tudo isso porque a gente se sente muito ameaçado, né? Eu acho que uma palavra que define o ego é ameaça, né? A criança me ameaça. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Total. Aquilo que ela está trazendo para mim é uma ameaça para mim, eu me sinto ameaçada, né? E se eu me sinto ameaçada, eu estou defendendo alguma coisa. Ou estou defendendo um ponto de vista, estou defendendo uma ideia, uma crença, estou defendendo algo. E aí eu já sei que eu estou no ego, assim, eu já sei que eu não estou na conexão que eu gosto de estar e que eu quero estar. Quando eu me percebo assim na defesa, eu já sinto meu coração batendo um pouco, eu vejo que minha respiração, minha voz aumenta um tom, né? Então a gente vai fazendo esses processos de investigação da gente, né, Orne? A gente vai percebendo que a gente está em algo alterou aqui, né?
E aí a gente pode se dar conta ou não, ou, né, ou a gente tem um companheiro que ajuda, tipo, olha, peraí, recalcula aí a rota, porque eu acho que alguém aí pegou o comando desse teu barco aí. Aí eu já sei que é meu ego, que pegou, que tá ameaçado, tá defendendo. Aí eu tenho que dar uma silenciada. Eu preciso dar uma respirada. Aí deixa eu olhar de Sim, outra forma, né? Porque é complexo. Educar é um sim, ato extremamente complexo e sim. profundo. Não é E superficial. não, e quando você fala de educar, gente, isso não tem a ver só para pais e professores, sabe? Porque uma das coisas mais importantes da evolução da gente como pessoa, sabe? Isto não é um papo Uhum. para você ir lá ter uma dúzia de filhos só para você se iluminar nesta vida. Não tem a ver com isso, gente, sabe? Porque senão eu estaria a metade de caminho, viu? E não é assim. Não. Não. Quando a gente fala de educação, a gente está falando da capacidade que você tem de ser flexível, com se Uhum. questionar se aquelas formulazinhas passadas no passado realmente hoje tem sentido para o que você quer, para onde você está, para o que você vive. Então, isto é para todas as pessoas. Quem tem filho, quem não tem filho, a gente não tem a ver com criança diretamente filho de você, tá? Eu vou voltar a Sim. recalcar isso, vou voltar a falar. Não tem a ver com você agora se lançar no mundo querendo ter um monte de filho, entendeu? Para você aprender. Tem a ver com você observar como uma criança é, para você descobrir como que você era de criança. Uhum. É um Quais são resgate, as né, Orne? barreiras? Exato, quais as barreiras que você tem com sua própria criança? Porque na Uhum. criança está tudo, meus amores. Estão todas as respostas da vida tá em você olhar para sua criança. Qual que é seu propósito? Para que você veio? Tá lá, juntinho da criança, porque a criança está junto da essência, sabe? Só que, claro, aí tem um monte de coisas que aconteceram no meio, que a gente vai meio que numa carreira de obstáculos, sabe? É em círculo, é naquela pista circular, com as carreiras de obstáculos, entendeu? Você vai pulando, vai conquistando um cadinho mais de você. Vai passando mais para o centro, porque no eixo, no nosso centro, a criança está viva. Ela está só esperando lá que a É. nossa consciência de adulto chegue. E não tem jeito, gente, vou falar uma coisa que é bem. Esta é a hora de falar. Não tem jeito. Para você chegar nesse lugar, você tem que se observar. Para você se observar, você tem que parar o que está fazendo. Tem que Sim, quebrar o looping da ação desnecessária, sabe? Porque tem uma ação exato, que é necessária e tem uma ação que já não é necessária. E como que você exato. quebra esse looping? Tem muitas formas, mas a forma que a mim me resolveu a vida é meditando. Parou, né? Parou o mundo, parou a mente, parou o querer fazer. Eu sou workaholic, eu assumo assim, né? Eu sou, amo o meu trabalho, posso trabalhar 24 horas sem cansar, né? Ainda que eu sou um caminhão de energia vital, né? Então, posso trabalhar um monte de horas, não canso. Mas como que a gente faz para descobrir quem que nos habita na nossa criança? Se a gente não para, Alegria. né, Orne, se a gente não faz essa pausa que você falou, a gente não vai conseguir distinguir o que que é necessário, né, no educar, no ato de educar, e o que que é desnecessário. A gente acaba ficando tomado, né, e a gente às vezes está fazendo algo que a gente considera que é vital, mas tem vários sinais já mostrando que a gente talvez está ocupando, né, fazendo mais. é, e a criança já pode fazer sozinha, por exemplo. Esse é um exemplo clássico, né, da gente ficar fazendo pela criança algo que ela já tem autonomia ou a capacidade de fazer. Então, aquele nosso fluxo de energia que está lá para colocar, para fazer aquilo,
né? Sei Hum, lá, dar um sim. exemplo, ficar arrumando o quarto de uma criança, de um adolescente que tem 14 anos, que já pode talvez fazer sozinho. Estou dando um exemplo bobo. Mas esse ato É, talvez já é desnecessário. E talvez seja mais necessário criar outros momentos de conexão com aquela criança, do meu tempo, né? Eu sentar, perguntar aí como é que você tá, né? Aí se ela tá fechada para mim, porque acontece isso na adolescência, como é que eu posso te servir, né? Entra também esse lugar, assim, né? De coisas que a gente não pôde fazer pela criança na infância, que a gente não pôde cuidar, porque a vida sim, aconteceu, porque a vida era outra. sim. E hoje a gente já tem outra consciência, né, Orne? Então, com adolescente, eu vejo isso muito com a Orne, assim, com os adolescentes, há um resgate também, né? De, É um de gerar resgate. conexão. É uma Total, possibilidade de um resgate, né? total, gente. Daquilo que Porque ficou. você também, se você tem filhos adultos, eles continuam sendo tua criança. Uhum, Porque, porque o vínculo, né, mãe, não acaba nunca, né? E você pode ser um homem que desenvolve esse olhar de mãe. Não tem necessariamente que ser mulher, tá? claro, claro. É tipo, eu tô assim, o que eu tô, eu sei o que eu tô fazendo com você. Estou Uhum. desconstruindo um monte de coisa. Eu sei, tá? Eu sou consciente. Não se preocupe. Porque é tipo, gente, 90% das coisas que a gente foi adiestrado para fazer é tudo mentira, baseado num sistema que hoje também não sabemos se vai continuar, entendeu? Então, a gente, Uhum. como pais, precisamos olhar para as nossas crianças para reconectar com a gente, primeiro, e vice-versa, tá? Um feedback, tá? Uhum. Mais você reconecta com você, mais você fica aberto para você conectar com o outro, com o seu Uhum. filho, com a sua criança, tá? Se você, aí você vai se pegar, você vai aprender a se olhar. Aqui eu eduquei com culpa. Aqui eu fui muito demandante como mãe. Uhum. Exigente, Aqui né? muito exigente, sabe? Às vezes você exige e não demanda, porque demandante é diferente do exigente. Sim, sim. O exigente marca o que tem que estar perfeito. E o É. demandante marca o que tem que estar perfeito e ainda por cima pede coisa para ser feita para alguém, entendeu? Uhum. Então, assim, quando a gente para pensar, a gente ter um olhar diferente, a gente também está dando a oportunidade da gente ser novo e da criança se mostrar nova. Sair, porque as crianças do nosso redor, elas funcionam por uma sintonia com a gente. Elas entram em sintonia com a gente, elas vão Uhum. ser o espelhinho daquilo que a gente tem oculto, tá? Então, se você vê uma criança muito, muito mega fofa, tipo, olha, eu também sou assim. Ou eu também era assim, sabe? Se você vê Uhum. uma criança assim, zero limite, gente, ela está espelhando um lugar meu que não tem limite mesmo. Ou que tem um Uhum. limite mega extremo, sabe? Porque a vezes o espelho é Uhum. assim, a vezes é assim, sabe? Não é sempre igualzinho. Mas a Claro. criança entra em sintonia com o adulto, jogando fora, né? Como trazendo à tona tudo que está Uhum. escondido na gente. Claro. Então é isso, gente. Eu É queria até isso. falar uma frase, Orne, que eu vi hoje de um, enfim, uma pessoa muito famosa, né, que é o José Saramago, que escreveu aquele livro Ensaio sobre a Cegueira, né? E aí eu Sim, ouvi essa frase e me impactou muito para o nosso encontro de hoje. E ele falava assim, né? Se podes olhar, vê. E se pode ver, repara. Então, eu vejo que isso tem muito a ver, assim, né, com a relação com a criança, né? A gente começar a reparar o que está ali, né? E sim, sair desse nosso automático. O que você falou agora do espelho, nada mais é do que essa atitude de estar reparando o que está vivo ali naquela relação, né? Eu posso estar exatamente. vendo esse espelho, mas simplesmente assim, agindo de uma forma automática e nem lidando com aquilo, né? Ou posso estar pegando aquela informação e reparando, né?
reparando no que está ali, usando aquilo para um processo de reflexão, né? E a reflexão nada mais é refletir o agir, refletir o sentir, né? Refletir o pensar. Isso tudo faz parte dessa educação mais consciente, né? Que a gente vai tentando trazer com as crianças, né? Exatamente. Aí a Fabi fala dos dois juntos. São espelho do pai e da mãe ou dos dois juntos misturados? Olha, Fabi, são dos dois juntos misturados, mas para ti vai trazer coisas tuas. E para o pai vai trazer coisas do pai. E se a criança traz coisas do pai que te atrapalham, é porque tu tem algum trabalho para fazer ali de espelhinho com o pai da criança, que não consegue ver direito no pai, então vem na criança, entendeu? Porque, gente, a gente veio a evoluir, né? A gente veio a ser feliz. E para a gente chegar nesse núcleo da felicidade, a gente tem que limpar tudo que foi não feliz, sabe? Mas a gente veio a ser feliz. Com filho, sem filho. É toda uma mentira que se você é mãe, você, ai, nossa, chegou no paraíso. Não, gente. Que talvez não seja uma verdade você ser, sabe? Sim. Então, é bom de cada quem resgatar sua própria verdade, sem julgamento nenhum, né? Exato. Exato. Esse é meu gold medal, assim, né? Assim, tipo, tomara que eu chegue nesse ponto, né? Essa é a minha bandeirinha para seguir. E olha, eu me preparei muito durante esse último ano. Eu estou resgatando minha criança, gente. Olha, eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa que eu fazia de criança, que era carving, como se chama em português? Tipo, costurar? Não, é com umas coisinhas que tiram bocados de madeira e ficam assim. Lindo, né? A arte é outra dica. Faça alguma arte, tua criança vai vir à tona. Qualquer uma. Sim. Dançar, teatro, pintar, qualquer coisa. Porque na Expressão, arte você né? consegue escrever. Carving. Ok. Carving. Obrigada. Obrigada, Jane. E porque a arte vai resgatar a criança que tu tem. Sempre. Porque a arte te leva a um foco de concentração de parar a mente. É uma outra meditação, a arte. E você pode dançar, pode... Gente, você pode fazer tanta coisa. Só que Muito tem que bom, fazer. né? Vamos nos despedindo, Eu né, queria, Karina? eu queria fazer um convite, que a gente, dia 8, né, Orne, 8 de setembro, eu e a Orne, a gente vai dar um workshop gratuito sobre consciência e essência. Peraí. Gratuito! Consciência e essência em família. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que a gente falou hoje. E aí vai estar tudo aqui, né, na Escola da Aura e no Inquiripiracanga, divulgado. Quem quiser se inscrever, tem um link. A gente vai mandar aqui, então fiquem atentos. Dia 8. Gente, vai ser um encontro muito especial, sabe? Que a gente está preparando para trazer para vocês mais conteúdo, mais alegria, mais espontaneidade, mais estudo sobre os vínculos. Fabi, aí, você que estava perguntando como que é, tragam todas as pessoas que vocês sintam que podem se beneficiar de conhecer profundamente que se movimenta detrás dos vínculos, os mais próximos, sabe? A gente vai se divertir muito e a gente vai trazer conteúdo para que vocês cheguem em casa sentindo que já compreendem um pouco mais como que funciona. Okay? Muito bom. E é isso, né? Obrigada, Karina. Obrigada, meu amor. Um beijo. Ai, um prazer, gente. Um prazer. Karina, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Um beijinho a todos. Gratidão, pessoal. E nos contem aí nos nossos Instagram como que vai aí com esse conteúdo que a gente passa. A ver como que vocês conseguem olhar para as crianças amanhã, tá? Isso, boa. Bom dever de casa. Um beijo.
Até.